Olá, meu nome é Luiz Roberto, no canal Espiritismo em Pauta, mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a alma. Aliás, não sou eu quem vou falar, quem vai falar é o Sr. Allan Kardec. Esse material eu apanhei alguns trechos lá do livro Obras Póstumas, que foram as explicações de Allan Kardec sobre o tema alma, publicada por seus colaboradores diretos após o seu desencarne. Nós observamos aqui nesse conteúdo, vocês vão observar também, aqueles que assistirem o vídeo, a dedicação do Allan Kardec em relação à temática espírita. Ele realmente foi bastante preciso nos seus comentários, né? Ele diz assim: há no homem um princípio inteligente. Eu vou ler, viu? Vou ler porque as palavras são dele, não são minhas. Há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, teríamos a matéria bruta a pensar. Ora, forçoso é se conclua que a alma independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumentos com que o homem manifesta o seu pensamento que vem do espírito. As doutrinas materialistas, elas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Se, conforme pretendem os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bílis ou é pelo fígado, seguir-se-ia que, morto o corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais recairiam no nada. As consequências dessa doutrina seriam que, nada podendo esperar para depois dessa vida, nenhum interesse teria o homem em fazer o bem, que muito natural seria procurar-se ele a maior soma possível de gozos, mesmo à custa dos outros. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, origem de todos os vícios, a negação da caridade, origem de todas as virtudes e base da ordem social. O Espiritismo prova a existência da alma, os atos inteligentes do homem. Por isso que eles hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte, que ela independe da matéria. Está demonstrado de modo patente pelos fenômenos espíritas que a mostram agindo por si mesma, e o está, sobretudo, pelo seu insulamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir sem o corpo. O Espiritismo pode isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não deixa dúvidas ou dúvida sobre a independência de uma e outro. A alma do homem sobrevive ao corpo, sem dúvida ela sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. A sobrevivência deste, a morte do corpo, está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades que distinguem umas das outras as almas, lhes constituem a personalidade. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. A alma do homem é ditosa ou desgraçada depois da morte, conforme haja feito o bem ou o mal durante a vida. Admitindo-se em Deus, ou admitindo-se um Deus soberanamente justo, não se pode admitir que as almas tenham todas a mesma sorte. Se a posição futura do criminoso houvesse de ser a mesma que a do homem virtuoso, excluída estaria toda a utilidade da prática do bem. Ora, supor que Deus não faz diferença entre o que pratica o bem e o que pratica o mal, fora negar-lhe a justiça. As penas e os gozos futuros estão, ademais, provados pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas dos que aqui viveram e que vêm descrever o estado em que se encontram, ditoso ou infeliz, a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos, e enumerar-lhes as causas. Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo,
penas e recompensas futuras constituem os princípios fundamentais de todas as religiões. O Espiritismo junta às provas morais desse princípio as provas materiais dos fatos e da experimentação e corta os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, cessa toda a razão de ser da incredulidade. É assim que o Espiritismo restitui a fé aos que a tenham perdido e dissipa as dúvidas dos incrédulos. Então, essas foram as palavras do nosso irmão codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando fala da alma, mostrando a nós outros que ele, Allan Kardec, foi profundamente estudioso do assunto e que convida-nos à análise, ao resumo e à conclusão, como diz Leon Denis, das nossas pesquisas, a fim de enriquecer a cada um de nós e nos fazer, por consequência disso, mais livres, porque o conhecimento liberta. Comente aí com seus amigos espíritas, passe esse material que eu acabei de ler, palavras do Sr. Allan Kardec, que foram registradas por seus continuadores mais próximos, após o seu desencarne no livro Obras Póstumas. Compartilhe com seus amigos espíritas, então, esse nosso material, além de comentar, se quiser comentar, volto a dizer, e vamos adiante, sempre adiante.